Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Ellen e o nosso canal no YouTube se chama A Luz da Palavra. Se inscreva, ative o sininho da notificação, deixa lá o seu joinha. Esse joinha aqui tá meio catimbado, daqui tá bom, ó. Deixa seu joinha, deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais. O propósito deste canal é trazer a palavra de Deus de uma maneira bem simplificada para você que tem dificuldade de compreender a Bíblia, a Sagrada Escritura. Realmente é difícil compreender a Bíblia, porque a Bíblia usa muitos termos, palavras difíceis, simbologia, números. Então, é difícil mesmo entender a Bíblia, mas é importante que você comece a ler a Bíblia. Então, eu sugiro a você que comece de Êxodo, Êxodo significa o princípio. Então, queridos, fique aqui até o final e no nosso canal você encontra vários vídeos. E eu quero indicar também a vocês a minha princesa Nina Braga para tudo, @Nina Braga para tudo. Você vai encontrar também devocional, campanha de oração pela manhã. Ela está sempre trazendo algo de Deus para as nossas vidas. Amém? Hoje, amados, eu quero falar com vocês sobre os levitas. E eu trouxe esse estudo bíblico na igreja e uma pessoa de fora, essas pessoas que são cheias de axiologia, que tem que ser tudo do jeito que elas querem compreender, questionou. Mas vamos entrar então dentro do assunto. Levita. Quando se fala levita dentro de uma igreja, é normal que todas as pessoas, os membros daquela igreja, pense que levita é aquele que serve a casa de Deus. Amém? Sim, se fosse no tempo das tribos. Pastora, mas eu estou errado em hoje usar o termo levita? Amados, não é pecado usar o termo levita, até porque é o termo mais conhecido. Mas, hoje em dia, o termo apropriado para o nosso tempo, para a nossa geração, seria adoradores. Amém? Por quê? Voltemos atrás, a redundância. Por quê, queridos? Tem uma bênção de um funk ali que só Cristo Jesus. Por quê, amados? Os levitas surgiram para poder trabalhar no tabernáculo, servindo ao Senhor. Mas o povo cristão tem uma visão errada. Se eu perguntar lá fora, alguém que não lê Bíblia, alguém que não tem costume, né, de participar ativamente em uma congregação, perguntar o que é levita, talvez ele não saiba. E muitos dentro das igrejas também não sabem. Mas, quando o Senhor falou com Moisés para distribuir a terra para as tribos, e nem foi Moisés que chegou a fazer essa distribuição de terra, não deu tempo, Moisés morreu antes. Quem distribuiu essas terras para as tribos foi Josué. No livro de Josué você vai encontrar isso. Então, Moisés conduziu o povo do deserto, formando ali a nação de Israel, mas, no entanto, estavam todos misturados, não tinha ainda dividido as tribos, não tinha dividido terra para essas tribos, e nem a função delas. Elas foram conduzidas
por Josué e Calebe, porque Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, Canaã. E Josué e Calebe tiveram essa missão de introduzir o povo dentro da terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Por que terra que mana leite e mel? Lá só tinha leite e mel, pastora? Não, é uma forma de dizer que era uma terra fértil. No entanto, quando Josué entrou com este povo, todo esse povo das tribos, das 12 tribos dentro de Canaã, era no tempo da colheita. Por que Deus fez isso? Porque se eles tivessem chegado no período do plantio, eles não teriam o que comer. Porque eles tiveram que lutar, expulsar, matar todas as pessoas daquelas cidades, que são muitas cidades. Não é uma cidade, são várias cidades. E eles matavam aquelas pessoas, desapropriavam eles e tomavam seus bens. Era assim naquele tempo, Deus ordenava que fosse assim. E aí então o Senhor introduziu este povo dentro da terra prometida, Canaã. Agora então Josué vai fazer a distribuição das terras ao redor do mar. Deixa eu achar o meu mapinha aqui. Nas regiões montanhosas, perto do mar Mediterrâneo. E eram muitas cidades. E ali o Senhor foi fazendo, eles tiravam a sorte. Não vou explicar aqui neste vídeo o que era tirar sorte naquele tempo. Eles tinham uma maneira de consultar a Deus. E Deus então orientava eles com proceder segundo aquilo que eles tinham perguntado, segundo aquilo que eles tinham dúvida de como se comportar, de como fazer, de como falar. Então eles consultavam ao Senhor, ao Eterno. E desta forma Deus foi orientando Josué para dividir a terra que eles tomaram através da batalha, através de guerras, desapropriaram, mataram todo aquele povo e pegaram então toda essa região do mar Mediterrâneo. Perdão, queridos, muito barulho, né? Só o sangue de Cristo. Vamos voltar aqui então. Então Josué começou a distribuir cada cabeça significa o líder, o chefe da tribo. Quais que eram as tribos, pastora? É interessante você começar a ler desde Gênesis e vir lendo para você entender como é linda a história de Israel, como nasceu a nação de Israel, como nasceu o povo de Deus, até chegar neste ponto, até chegar a nós. É muito interessante. Então, quem eram os cabeças das tribos? Os filhos de Jacó, que são Aser, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, Isacar, Judá, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon. Aqui entraria José, Efraim não, queridos, Efraim e Manassés são os filhos de José, que ele teve no Egito. E Jacó os tomou por filho. Então, quando distribuiu esta terra, ao invés de colocar José aqui na distribuição da terra, dividiu-se esta tribo que seria inteira para José, deu meia tribo para Manassés, meia tribo para Efraim. Porque foram os filhos que José teve longe do seu pai Jacó. E, amados, então vamos chegar nos levitas. Nessa distribuição de terra, alguns ficaram perto do mar, alguns ficaram nas montanhas, alguns ficaram nas planícies.
ficaram perto do Mar Morto, se espalharam por toda essa região. Pastora, e aonde está a tribo de Levi? Cadê Levi? Levi não está aqui dentro das tribos. A tribo de Levi, então, ficou desamparada de maneira alguma. A tribo de Levi, se nós olharmos espiritualmente, é a que ficou com a melhor parte. Porque a tribo de Levi foi escolhida para trabalhar para o Senhor. Por isso que hoje, quando se pergunta o que você é na igreja, e a pessoa às vezes é um ministro de louvor, ele diz, eu sou levita. Ele não está de todo errado. Quando ele fala levita, todo mundo entende que ele é um adorador, alguém que ministra o louvor ou que toca algum instrumento. Mas estes levitas que a Bíblia fala, por que levitas? Levitas da tribo de Levi. Por isso que hoje eu não posso falar que eu sou uma levita, porque eu não sou da tribo de Levi. Você não é da tribo de Levi. Nós não somos da tribo de Levi. Mas, queridos, isso no mundo espiritual, você não está errado de falar que você é um levita, que aquele que limpa a igreja é um levita, que aquele que recebe as pessoas na porta é um levita. Não. Só estou explicando o termo correto, mas não é proibido você usar o termo levita. Então, nessa distribuição de terra, o que o Senhor Deus fez? Deus não deixaria desamparado aqueles que serviam ao Senhor. O tabernáculo. Qual o significado de tabernáculo? Morada, lugar de habitação. Neste tempo aqui, bíblico, existia o tabernáculo, que eles transportavam, porque era um povo nômade. Agora eles chegaram em Canaã, então também levantaram ali o tabernáculo, era como uma tenda. E para que o Senhor cumprisse o propósito dele, que era ensinar ao povo dele a manter-se em santidade, longe da idolatria, longe da imoralidade, o Senhor escolheu esta tribo de Levi, filho de Jacó, para ser o povo que trabalharia, que seria servos de Cristo. E o que o Senhor Deus fez? Olha, eu não vou conceder um denominado território para vocês levitas. Eu vou espalhar vocês por todos os lugares aonde estão situadas as 12 tribos. Então, dentro do território dado às 12 tribos, existiam cidades onde os levitas residiam, podiam morar naquela cidade. A cidade não era deles propriamente, porque tinham outros moradores, mas eles tinham a permissão, primeiro, que Deus ordenou, e segundo, que esses chefes, os cabeças da tribo, tinham que obedecer a Deus. Eles então concederam essas cidades para que o povo, os levitas, as famílias dos levitas, que vem Arão e seus irmãos, e se espalharam no meio das 12 tribos, porque Deus não podia deixar aquele povo sozinho, as tribos, cada uma no seu canto, sem que houvesse ali homens e mulheres de Deus, falando, lembrando, tocando na mesma tecla o tempo todo. Olha, o Senhor ensinou, o Senhor disse, o Senhor ordenou, porque o povo era um povo obstinado, com uma tendência grande ao pecado, com uma grande tendência a se aliançar com a idolatria, a se aliançar com o povo pagão. Então Deus fez isso. Olha, vocês, meus servos da tribo de Levi, vocês são levitas, vocês me servirão. Eu espalharei vocês
por todo o território onde está situada a nação que eu criei, Israel, e vocês então ensinarão a estes povos sobre os meus mandamentos. Quando alguém transgredir algum dos meus mandamentos, você lembrará a eles o meu propósito, as minhas ordenanças. E então, queridos, é por isso que os levitas não tiveram uma herança material, uma herança financeira, terra. Mas a maior herança que este povo poderia ter, ninguém mais teve. Nenhuma das 12 tribos teve. Porque quando nós falamos assim, qual era a herança da tribo de Levi? Servir ao tabernáculo. Vai muito além disso. É uma herança extremamente extraordinária. Olha o que Deus compartilhava com este povo que o servia. E isso serve para nós, hoje em dia, que servimos a Cristo. Eu sempre digo a palavra de Deus que diz: tudo que lhe vier à mão para fazer, façais. A palavra de Deus também diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, diz também, aquele que põe a mão no arado, o arado é o quê? Era um instrumento para trabalhar a terra, para poder fazer o plantio. Não deve olhar para trás, porque alguém que está dirigindo, guiando aquele arado, se olhasse para trás, sairia torto o caminho adiante. Então, você que está à frente de uma obra, da obra do Senhor, seja qual for a sua missão dentro da sua igreja, o seu ministério, o seu chamado, faça como se estivesse fazendo a Deus. É isso que Deus nos ensina. Faça para o seu irmão, para o seu próximo, como quem faz a Deus. E olha a porção para estes levitas. E eu vou falar depois a nossa porção. Em Josué, capítulo 13, versículo 14, vai começar a falar sobre a herança, as heranças distribuídas por Moisés. E vai falar que tão somente, versículo 14, tão somente a tribo de Levi não deu herança, quer dizer, não deu possessão de terras, território. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Olha que extraordinário. Então, a bênção maior que os levitas tinham não era só poder frequentar e trabalhar no tabernáculo, porque só eles podiam fazer isso, só eles tinham o direito, a permissão de entrar dentro do tabernáculo e cumprir as tarefas do tabernáculo. Mas a porção maior que eles recebiam era a porção das ofertas que eram sacrificadas a Deus. Então, o que Deus recebia, Deus compartilhava com os levitas. Olha que tremendo este versículo. As ofertas, a herança da tribo de Levi são as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel. Então, quando você trabalha para Deus, quando você serve a Cristo, a sua herança, ela não é só uma herança terrena. Não é proibido ter bens materiais. Você pode ter. Você não pode ser uma pessoa gananciosa, avarenta, maldizente, uma pessoa ruim. Não é pecado ter, queridos. Deus quer ver o povo dele ser abençoado, sim. Deus não quer ver o povo dele vivendo na miséria, sendo humilhado, o diabo pisando a cabeça do povo dele. Não, Deus quer ver o povo dele bem. No entanto,
Nós temos que trabalhar. E o povo de Deus costuma ser um povo muito manso, muito ali esperando tudo de Deus. Deus vai fazer, Deus vai dar. Filho, Deus vai dar, mas corre atrás. Você tem que correr atrás, você tem que acordar cedo e ir buscar o pão de cada dia. Deus, se não fosse Deus, se fosse um homem, um líder religioso, um líder político, falando aqui com esse povo das 12 tribos, falando para eles, olha, prometendo, eu darei a vocês uma terra muito próspera, muito frutífera. Só vai, chegando lá, vocês já vão tomar posse da terra. Queridos, esse povo, quando chegou em Canaã, teve medo. Teve muitos que murmuraram, teve muitos que reclamaram, teve muitos que olharam só para aqueles homens de guerra, acostumados com guerra, com batalhas. Eles não chegaram lá e Deus arrebatou todo mundo, matou todo mundo. E pronto, toma, gente, a terra prometida para vocês. Já tem comida, já tem água, já tá tudo pronto. Não. Chegando lá, eles ainda tiveram que lutar para conquistar o território que Deus prometeu. Então, Deus, ele tem suas promessas bíblicas, mas nós temos que lutar e nos tornarmos merecedores destas promessas, merecedores de que as bênçãos do Senhor se realizem em nossa vida. Então, não é de mão beijada, não é parado, não é no seu sofá o dia inteiro, não é vendo televisão o dia inteiro que você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. Você precisa ter intimidade com Deus, tempo com Deus, estudar a Sagrada Escritura e estar atento com os teus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar com você. Que direção o Senhor quer que você tome. E você verá que, entendendo o seu propósito, nesta terra, na presença de Cristo, na igreja, no meio da comunidade onde você vive, entendendo o propósito da sua vida, porque Deus te trouxe ao mundo, você entenderá que existe um propósito maior debaixo de tudo isso, acima de tudo isso, que é o propósito da salvação. O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, amados, essa é a terra prometida, é a terra do coração de Deus, é a presença de Deus, é estarmos nesta terra, nesse plano terrestre, fazendo a missão que Cristo nos destinou, não deixando para amanhã, todo dia, postergando, amanhã eu faço, e este amanhã nunca chega, e quando chegar pode ser tarde demais. Por quê? Porque você ficou esperando Deus agir, quando na verdade você tem que agir para causar a reação em Deus. Você tem que agir para causar a reação de Deus. Então, se eu agir de uma maneira boa, eu terei uma resposta, uma reação boa de Deus. Se o meu proceder na terra for mal, eu terei também uma má recompensa. Porque Deus é justo e é assim que funciona. Não tem mais, não tem menos, não tem mais ou menos. Ou é bom ou é mal. É assim que é para Deus. Então decida, queridos, decida servir a Cristo e compreenda que a nossa porção maior é esta: ser participante das bênçãos de Cristo Jesus. Ser participante da bênção que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, morrendo para nos dar a salvação. Então, é errado falar que você é um levita, você que louva, você que toca um instrumento, você que
fica na porta, você que limpa a igreja. É errado falar? No sentido de servir? Não. Você está servindo. É só para você compreender que o termo levita vem de Levi, da tribo de Levi. Então, não tem importância você falar que é um levita. É só você entender a questão de que nós não somos da tribo de Levi. E tem pessoas que ficam aí, hoje em dia, fazendo pesquisas na internet para ver se a sua descendência, se o seu nome vem do judaísmo, não vem do hebraico. Amados, isso não importa. Se eu aceitei Jesus, eu estou enxertada na videira verdadeira. O meu nome está escrito no livro da vida. É isso que importa. Você não tem que se preocupar se a sua descendência veio de qual tribo, se você é descendente de Israel, de Judá, de Jerusalém, de não sei não. Não, amados. Eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Meu nome está escrito no livro da vida. Esse é o chamado de Deus. Essa é a nossa maior recompensa, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Para no grande dia, quando Deus fizer a chamada, você poder ouvir o teu nome e dizer: Senhor, eis-me aqui. Queridos, espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho com este vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, não custa nada. Às vezes as pessoas veem, mas não dá o joinha. É só clicar lá na mãozinha e você está me ajudando a espalhar o evangelho do Senhor pela terra, fazendo essa missão comigo, sendo um servidor, um levita, né? Faça essa obra comigo, me ajude então. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho da notificação e que o Senhor nosso Deus possa abrir os nossos ouvidos para que possamos discernir a voz dele quando ele falar conosco. Discernir qual é o chamado de Deus em nossas vidas, qual é o propósito de Deus. Você veio a este mundo com um propósito. Você não veio aqui só passar na terra e morreu, acabou. Não, eu não creio nisso. Eu creio que nós viemos a essa terra com um propósito. O maior deles é falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. É falar para você que errou, que pecou, que cometeu qualquer ato errado, como eu cometo todos os dias, todo mundo comete. Olha, o homem pode te condenar, mas Cristo não te condena. Enquanto você tiver humildade para pedir perdão, se arrepender verdadeiramente, Cristo te perdoará infinitamente. 7 vezes, 70 vezes 7, é infinitamente. Ele sempre te perdoará. Então, é só se arrepender de verdade. Ore, fale com o Senhor, converse com Ele. Pai, eu errei. Eu fiz tal coisa, mas eu estou arrependida, eu estou arrependida. Me perdoe e permita que eu continue seguindo na sua presença. Ele vai estar de braços abertos para te receber. Amém? Você que está de férias, longe do ministério, longe de Jesus, volta correndo, filho pródigo, porque Jesus está voltando. Amados, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre mim, e que tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Ore por mim e eu oro por vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.